Textos do 27º dia. Lucas 20, do 1 ao 26. Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 36. Salmos capítulo 27. Deus o abençoe. Lucas capítulo 20, do 1 ao 26. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar ao povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: Diga-nos com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos, do céu, ele dirá, por que não acreditaram nele? Mas, se dissermos, dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para os lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: Que tal não aconteça? Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Gênesis capítulo 35. Deus disse a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas,
e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, depois de você, a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basimate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz e de Basimate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basimate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Maleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basimate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama,
filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefo, Quenais, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom, são os filhos de Basimate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Hori e Omã, a irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aia e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon, Endã, Isbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e, em seu lugar, reinou Jobabe, filho de Zerá, de Boza. Morreu Jobabe, e, em seu lugar, reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e, em seu lugar, reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e, em seu lugar, reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, em seu lugar, reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e, em seu lugar, reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e, em seu lugar, reinou Adá. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e seus nomes, os chefes Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Quenais, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Agora, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença.
Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se, e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se inscreva no canal, clique em gostei, dê seu testemunho nos comentários para que o nome do Senhor seja glorificado e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Até a próxima leitura e fique na paz.